Olá, como vai você? Seja bem-vindo a esse nosso bate-papo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Setembro Amarelo, que é um assunto aí que está em alta, né? A gente já está no final do mês de setembro, mas ainda gostaria de fazer essa conversa sobre esse tema que é um tabu na nossa sociedade ainda, que é a questão do suicídio, do sofrimento mental, né? E há esse espaço, então, um mês todinho dedicado a gente olhar para isso, para esse tema, que muitas vezes é abafado, que algumas pessoas não encontram recursos, não encontram formas de mostrar o seu sofrimento, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu separei alguns cards para puxar o nosso assunto e eu vou mostrando então conforme a gente vai conversando, tá? Quando a gente fala do Setembro Amarelo, eu sempre penso na questão da conexão. Quando a gente fala de prevenção ao suicídio ou da valorização da vida, eu sempre reflito sobre isso enquanto conexão, né? Que é a nossa primeira palavrinha. Então, conexão e Setembro Amarelo e valorização à vida e sofrimento emocional, o que tem a ver? Gente, quando a gente pensa que suicídio, né, para algumas pessoas isso pode ser muito forte, pode ser um assunto que eu não quero falar sobre, que me causa muita dor, né, ou muita repulsa, porque pensar em alguém tirar a própria vida é um ato de muita agressividade, de muita fraqueza, né? Enfim, a gente tem algumas crenças aí, né, para cada um de nós e para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. A palavra suicídio vai remeter a questões diferentes e muito provavelmente a gente vai julgar as pessoas que cometeram o suicídio ou mesmo as pessoas que não cometeram, mas que já pensaram sobre isso de alguma forma. É muito comum a gente julgar a pessoa que está em sofrimento emocional e não sabe como lidar com esse sofrimento. É muito comum a gente julgar de alguma forma, porque a gente sempre olha para o outro a partir das nossas próprias referências. E se eu não passei por uma situação de grande sofrimento emocional, ou de uma depressão, né, ou de um estado depressivo, eu fico muito distante de me conectar com esse outro que está neste momento, nesta fase, em grande sofrimento emocional. Talvez pensando num suicídio, talvez planejando um suicídio, ou talvez eu já conheça alguém muito próximo que se suicidou e eu não consigo entender o porquê. Então a palavra conexão, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Quando alguém opta pelo suicídio, pelo ato de tirar a sua vida, talvez essa pessoa esteja querendo se desconectar desta vida, que para ela pode ter sido bastante difícil, que para ela pode ter sido muito difícil lidar com algumas coisas que ela não encontrou um meio melhor do que simplesmente se ausentar desta vida, se desconectar desta vida. E também quando a gente pensa na valorização à vida, a gente se conecta a motivos de viver. A gente se conecta a estar vivendo, a estar vivo, a encontrar razões para seguir a vida. E eu trago o nosso segundo card que questiona: ser feliz ou bem-estar? Será que nessa vida a gente precisa ser feliz ou a gente precisa bem-estar? Percebam que os dois são verbos de ação: ser feliz ou bem-estar, ou estar bem. Algumas pessoas, elas têm a felicidade como a razão de ser, né? A minha vida precisa ser feliz para eu, então, achar que estou valorizando a minha vida. E aí eu puxo a gente para pensar um pouquinho o que é ser feliz. Talvez para mim, ser feliz é me sentir livre. Para mim, ser feliz é estar de bem, estar
em harmonia com as minhas escolhas, talvez para mim ser feliz é ter dinheiro. Talvez para mim ser feliz seja viajar. Talvez para você ser feliz seja ter uma família ao redor de uma mesa. Ou talvez para você seja a felicidade seja estar sozinho. A gente ainda pode pensar que ser feliz pode ser a ausência de sofrimento. E a grande verdade é que felicidade é sempre um ideal. Para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, vai ter um significado diferente, o que é ser feliz. Mas é sempre um ideal. A gente está sempre na busca de ser feliz. E quando a gente se coloca nesse movimento de estar na busca de ser feliz, talvez a gente nunca encontre a felicidade plena. E algumas pessoas vão lidar bem com isso, outras pessoas não vão lidar bem com isso. E quando a gente pensa então em bem-estar, né, a gente se coloca no momento mais presente. Porque o ser feliz é o ser, né, é um verbo de permanência. E o estar é um verbo transitório. Então eu estou feliz hoje, eu estou me sentindo bem hoje, ou eu estou triste, eu estou abalado, eu estou precisando de um tempo, eu estou alegre. E aí eu posso experimentar várias emoções e vários estados emocionais quando eu estou. Né? E a felicidade sendo um ideal, a gente percorre, talvez a gente nunca alcance, mas a gente pode se colocar no estar. Né? A felicidade plena não é a ausência de sofrimento, não é a ausência de tristeza. Né? A felicidade é um estado de espírito. Envolve a gratidão, envolve o gostar do que se faz no trabalho, na vida, envolve gostar das pessoas que estão com você, envolve também acolher. Ser feliz envolve acolher os momentos que não são legais. Acolher as emoções que não estão me satisfazendo positivamente. Ser feliz é aceitar a vida como ela é, que hoje eu estou bem. E daqui a pouco eu posso não estar bem, não pode nem ser amanhã. Talvez daqui a 1 hora eu não esteja legal. Recebi uma mensagem, recebi um telefonema, eu tive uma notícia, lembrei de algo e já não estou mais plenamente feliz. Eu estou mais abalada, fiquei mais mexida com a notícia que eu recebi, mas isso não anula toda uma vida que eu tenho e que eu me realizo nessa vida. E que eu consigo lidar com os meus problemas. E que eu encontro pessoas que possam me ajudar para resolver os meus problemas. Então, eu estar me sentindo bem significa eu ter também uma inteligência emocional bastante desenvolvida, porque eu sei que vai ter dias, vai ter momentos, vai ter situações que eu não vou dar conta, que não vai estar legal. Mas isso não quer dizer que eu não tenho uma vida feliz, que eu não me sinto feliz. Então, quando eu acolho, quando eu me escuto, os meus sentimentos, as minhas emoções, né? Aquelas negativas, ruins, né? Eu consigo conversar com essas emoções. O que está acontecendo que está me deixando insatisfeito, chateado? O que será? Por que eu estou chateado com isso? Às vezes a gente se envolve em conflitos emocionais por não fazer essa reflexão, por não acolher os nossos sentimentos, nossas emoções. E eu até mesmo nem gosto de dizer emoções positivas, emoções negativas. Porque as emoções, elas simplesmente são. Elas não têm esse valor se é positivo ou se é negativo. Elas são o que são. E elas fazem parte da vida. Quando a gente sente alegria, ou quando a gente sente tristeza, ou quando a gente sente raiva, quando a gente sente uma surpresa, a gente precisa olhar para isso e identificar e refletir. O que me despertou essa emoção e por que eu estou me sentindo assim, continuo me sentindo assim. Quando a gente vai exercitando esse tipo de pensamento, de reflexão, a gente vai se libertando de algumas amarras e a gente
mais rapidamente sai daquele estado emocional insatisfatório. Experimentem. Bem-estar, felicidade e acolhimento tem a ver com escutar. Tem a ver com escutar ativamente o que está acontecendo dentro de mim. Acontece às vezes de a gente estar internamente em um certo estado emocional, mas para as pessoas ao nosso redor a gente não demonstrar. Muitas vezes isso acontece com as pessoas. Ou porque nós não queremos que as pessoas tenham acesso ao nosso estado emocional, ou porque não queremos que as pessoas nos julguem, ou porque não queremos demonstrar isso para não nos mostrarmos vulneráveis. Mas a gente, antes de pensar no que as outras pessoas vão falar, dizer, pensar da gente, a gente tem que se escutar. Quando a gente não se escuta, quando a gente não se observa, não se acolhe, e a gente tá num sofrimento emocional, a gente fica cada vez mais inquieto, a gente fica cada vez mais impaciente, raivoso, triste, podendo chegar ao estado de estar debilitado fisicamente. O nosso corpo fala. Quando a gente não está escutando a emoção começa a gritar mais alto até aparecer no corpo as coisas. É uma alergia, é uma dor de cabeça, é uma dor de barriga, várias outras. Muitas outras. Então, quando você observar que você está com uma série de coisas no seu corpo, tente se escutar. O que essa pequena doença talvez pode te dizer de um estado emocional interno seu. E, gente, todo mundo tem momentos difíceis, todo mundo tem questões a serem resolvidas. Ninguém é perfeito e consegue dar conta de todas as emoções e conflitos e necessidades que esse mundo coloca pra gente. Isto é ser humano, que também é um verbo. O que é ser humano pra você? Ser humano. É ser imperfeito, é ser vulnerável, é estar com pessoas. Ser humano. Que características tem para você? Algo que nos ajuda muito a entender as nossas emoções é estar presente. Praticar a presença. O que eu tenho hoje para resolver, eu vou resolver hoje. Dar um passo de cada vez. Talvez eu queira, e isso é muito comum quando a gente está nesse movimento de querer resolver coisas que ainda não estão no nosso alcance ou de que ainda não chegaram na nossa mão pra gente resolver. Mas tem muita gente que gosta de abraçar o mundo inteiro com as suas 2 mãos, seus 2 braços só. E é impossível. E aí, às vezes, gera aí um desconforto, uma ansiedade, um sofrimento. Entenda um sofrimento não como aquela questão assim de que, meu Deus, eu tô num grande sofrimento, eu não sei o que fazer com isso. Não. Sofrimento é simplesmente, ele já começa a ser um sofrimento quando simplesmente a gente já não tá lidando bem com aquilo. Aquilo já tá nos incomodando. Então isso já é um pequeno sofrimento. Porque aquilo já tá em desacordo com alguns dos nossos valores, a gente já tá em conflito com alguma questão. Então a gente já não está mais confortável. Se a gente já está desconfortável, já é um pouco de sofrimento, ok? Sempre e sempre existe a possibilidade para lidar com os problemas da vida, para entender as nossas emoções, porque ninguém nasceu sabendo, gente, a lidar com a emoção. Tem até uma frase que diz assim: você é uma plantinha de emoções complicadas. A gente tem que florescer na vida, mas nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente encontra energia, nem sempre a gente encontra como fazer isso.
Muitas pessoas vivem, em alguns momentos da vida, um anseio, uma vontade de fazer as coisas acontecerem, mas não sabe como, não conhece o caminho. É muito comum a gente não conhecer as nossas emoções, não saber como lidar com elas, como trabalhar, treinar elas para o nosso próprio bem. E eventualmente não saber esses caminhos também nos dá sofrimento, porque a gente gosta de dar conta de tudo, a gente gosta de ser solucionador. Poxa, se eu não estou solucionando os meus problemas, ai. Mas não é bem assim, não se cobre tanto. É sempre possível buscar ajuda. É sempre uma possibilidade. Você pode buscar ajuda profissional para lidar com as suas emoções, com um psicoterapeuta, homem, mulher, não tem problema. Você pode buscar ajuda de amigos para ajudar a lidar um pouquinho com seus conflitos, buscando então algumas referências de como outras pessoas fizeram para resolver isso. Talvez funcione para você também. É válido, é muito válido. O autoconhecimento é a grande chave para a gente viver melhor. E o autoconhecimento vem de forma mais assertiva com uma boa terapia. Eu vou dar uma dica para você poder exercitar e treinar o teu olhar para as coisas que você vive e que todo conflito, toda dificuldade da vida pode sim te ensinar coisas, você pode aprender coisas com isso, você pode evoluir como pessoa a partir das suas dificuldades. Eu proponho um exercício. O exercício das 3 dádivas. É bem simples. À noite, no seu momento de dormir, de se acalmar das coisas do dia, de reorganizar as coisas dentro da tua cabeça, das coisas que você fez ou as suas preocupações, naquele seu momento, você reflete sobre 3 coisas que aconteceram no seu dia. Podem ser aquelas que estão te incomodando, ou pode ser as 3 coisas boas que aconteceram no dia. Quando você escolhe os 3 eventos, eles não precisam ter sido os 3 momentos bons, mas sim são 3 eventos que você vai escolher que aconteceram durante o seu dia. E aí você vai fazer a leitura de como isso pode ser contributivo para a sua vida. Como esses 3 eventos podem contribuir positivamente para a sua vida. Seja sentir a gratidão por alguém, por algo, seja refletir sobre um aprendizado que você pode ter tido com aquela questão, com aquele evento, seja para te fortalecer para um próximo dia. Então são 3 dádivas que o dia de hoje deu para você. 3 eventos que o evento em si pode ter sido complicado ou não durante o dia, mas o teu aprendizado é que vão ser as 3 dádivas. Essa tua reflexão vão ser as 3 dádivas. Pratica isso por todos os dias, 2 meses seguidos. Depois você vai entrar no hábito de praticar isso. E isso vai fazer um bem, faz muito bem pra gente. Ajuda a gente a treinar, a praticar o nosso bem-estar. A gente passa a olhar para as coisas que aconteceram pra gente e tirar sempre algo que possa contribuir para a nossa vida. E vai ter dia que só vai ter dado problema. Lembra? Felicidade não é um mar de rosas. Ser feliz não é não ter problema, e sim aprender a lidar com eles. Então é isso que eu volto a questionar. Será que a gente precisa ser feliz ou estar bem? Será que a gente precisa percorrer uma felicidade infinitamente, sem descansar? Ou será que a gente precisa viver momento a momento e nestes momentos estar bem com a gente mesmo, estar bem no mundo? A gente vai encerrando por aqui.
Eu desejo que você tenha curtido esta reflexão. E lembre sempre de que sempre é possível pedir ajuda para lidar com as dificuldades do dia a dia. Para um amigo, para um profissional, para um parente. Sempre é possível. Converse sobre as suas dificuldades. Ninguém é perfeito, ninguém é 100%. Sempre que a gente tenta ser 100%, é da natureza humana não ser. Então, quando a gente fica tentando dar 100%, ser 100%, ser o melhor, dar conta de tudo, em algum nível a gente adoece. Porque é uma busca que é uma cobrança muito grande. Ninguém consegue dar conta. Então, busque ajuda de amigos, de profissionais, busque autoconhecimento, faça leituras, busque terapia. Se precisar de ajuda, conte comigo também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.